Já que estamos falando de Brasília, vamos falar sobre política, porque o assunto é quente hoje. O presidente Lula começou o dia falando sobre essa crise com o Congresso e falou: olha, eu vou realmente procurar a justiça. Eles descumpriram um acordo. O acordo tinha sido fechado, tinha sido celebrado. Gleisi Hoffmann, ministra, tinha falado que rolou até abraço, falou, nossa, tá tudo bem. E, de repente, Hugo Motta coloca em votação a derrubada do aumento do IOF. Conosco, neste momento, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, para contar um pouquinho desses bastidores, né? Como é que está essa relação entre o Executivo e o nosso Legislativo. Olá, senador, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, satisfação estar com vocês. Eu estou vendo aí o Josias, né? Josias e o Ronils Pacheco são os nossos colunistas hoje que me ajudam aqui na condução do All News. Queria saber como é que está essa crise. Lula disse hoje, cada macaco no seu galho, mas disse que a decisão de Hugo Motta foi um absurdo. Há um rompimento neste momento entre Congresso e Legislativo, senador? Não, ontem nós aprovamos a medida provisória do Fundo Social. Tivemos uma votação de 37 a 17 no Senado, o que reflete um compromisso da base aqui no Senado com pautas de interesse do Brasil. É óbvio que tem algumas pautas que explicitam as diferenças entre o governo e parte das bancadas, né? Isso vai, na minha opinião, vai se tornar cada vez mais agudo, né, porque se aproxima um processo eleitoral e a disputa política e as posições políticas serão reveladas. Agora, quanto a isso virar uma questão entre o presidente da Câmara, o presidente da República, eu acho que isso não faz o menor sentido e acho que o presidente, na sua condição, não pode abrir mão das suas prerrogativas, como os presidentes das casas legislativas não podem abrir mão das suas prerrogativas constitucionais. Decreto, ele só é passível de derrubada se ele extrapolar aquilo que estabelece a própria regra constitucional, que é quando ele extrapola o texto legal que ele está regulamentando. No caso em particular, o do IOF, a presidência da República, o governo tinha toda a condição de fazer e fez, e a Câmara fez numa retaliação. E isso acho que não cabe e não pode levar para uma ação institucional a disputa política. A institucionalidade precisa ser preservada para que a gente possa preservar a nossa democracia. Esse resultado do IOF, essa derrota que o governo sofreu no Congresso, ele está representando um divisor de águas, né? O governo abandonou aquele lema original, união e reconstrução. O PT está encampando essa tese do Haddad, do Lula, de que o governo está querendo beneficiar os pobres e o Congresso impede, uma vez que cede ao lobby dos ricos. Então, houve uma mudança de ares, não é? E saiu essa pesquisa da Quest hoje dizendo que 51% dos deputados consideram que o relacionamento com o governo é ruim ou péssimo, e a maior parte deles, 57%, acham que são pequenas as chances do governo Lula aprovar a sua agenda no segundo semestre. Acha que o passo seguinte, parece um aroma de campanha já, não é? Acha que o passo seguinte dessa explicitação a que o senhor fez referência seria os partidos do Centrão deixarem a esplanada dos ministérios? Não acho que isso vai acontecer, que o Centrão vai deixar a esplanada dos ministérios, a não ser por proximidade das eleições e mudanças em função de opção já estabelecida de candidaturas futuras, certo? E também por candidaturas desses que hoje são titulares das pastas. Eu não acredito que essa mudança ocorra da forma como se imagina. Eu acho que vai ser muito mais tranquilo do que se imagina. A segunda questão é que nós tivemos, do ano passado para cá, uma mudança na execução orçamentária no que diz respeito às emendas, né? E, além disso, em função disso, eu acredito que o atraso na aprovação
do orçamento. Então, nós temos aí uma obstrução grande com relação à execução orçamentária, que também, na hora que isso se resolver, diminui um pouco as tensões. Em relação ao que você colocou, Josias, eu concordo que vai se explicitar mais essas posições, porque nós temos na pauta hoje a isenção do imposto de renda até R$5.000, que vai dividir opiniões, né? Temos alguns temas, por exemplo, a reforma administrativa, que pode também gerar alguma divergência sobre como entender o papel do Estado, né? Então, eu acho que isso vai se explicitar e vai agudizar um pouco o debate, e o governo pode até ter outras derrotas, como também pode ter grandes vitórias com relação a alguns temas. Também quero dizer o seguinte: o governo praticamente já aprovou aquilo que tinha que aprovar para cumprir a sua agenda legislativa no ano de 2025. O mais importante agora é a isenção do imposto de renda e essa questão da reforma administrativa, que deve ser pautada pela Câmara. Então, eu acho que é um debate que a gente tem que fazer e que vai agudizar posições e que vai hipertrofiar posições de governo, de oposição. Faz parte do momento político que a gente vai entrar, na quadra política que a gente vai entrar pré-eleitoral. Senador, a sua serenidade nas respostas faz realmente a gente acreditar que não existe uma crise, né, entre o Congresso e o governo. Então, minha pergunta se não existe essa crise, qual a leitura que o senhor faz dessa relação atual? Porque alguma coisa normal não está. E a outra é que tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Bolsonaro e outros movimentos no Congresso têm falado muito da importância do Senado, olhando para o Senado com a perspectiva de 2026. E eu queria saber, a partir da sua perspectiva, como o Partido dos Trabalhadores, né, como vocês estão olhando para o Senado como uma disputa fundamental para a governabilidade a partir de 2026. Ô Nilson, a minha serenidade, ela baseia-se num fato objetivo. As pautas que o governo mandou para o Congresso, quanto dessas pautas foram aprovadas? Com mudanças ou não, faz parte a mudança de um texto encaminhado pelo governo ao Congresso. Como faz parte, em determinados momentos, desencontros e conflitos, e que de outros lugares, às vezes nem é um conflito entre governo e entre executivo e legislativo, pode ser interferências de outras coisas, mas de qualquer forma a gente tem que ver o resultado. A resultante é muito favorável a um entendimento, ou seja, houve entendimento e uma resultante que levou à aprovação de várias medidas, reforma tributária, agora a medida provisória ontem do Fundo Social, tantas coisas. Tem pelo menos uns 30 itens que foram aprovados pelo Congresso nesses anos, e ontem teve, inclusive, na Câmara, antes de ontem, e ontem, a aprovação de matérias, quer dizer, na semana passada do Fundo Social, ontem no Senado do Fundo Social, ou seja, tem matérias que foram aprovadas, e hoje devemos aprovar do crédito consignado, ou seja, essas matérias estão sendo aprovadas. Então, eu não vejo, de fato, uma crise com esse tamanho. Vai agudizar, vai ter debate, vai parecer que está em crise, porque a gente vive no período, a gente está vivendo na era digital, a impressão decorrente das tretas. É um mundo de tretas. Coisas que são hipertrofiadas, e tudo vira em função de uma treta, de um conflito, de uma briga, né? E isso acaba gerando a impressão de que está tudo paralisado, que a gente está num coração infartado. E não está pulsando, está andando, a gente está com desemprego baixo, a gente está com controle, redução da inflação, a coisa está caminhando, e é preciso que a gente veja isso, né, de forma mais objetiva. Com relação ao futuro, eu acho que está claro o papel que o Senado pode ter num futuro governo, caso não consigam ter uma vitória eleitoral para manutenção de posição política. E há, sim, uma disputa acirrada pelas vagas do Senado. Acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter, que a oposição está tendo. Esse é um foco, hoje, que eu diria central na disputa política eleitoral de 2026. Você tem razão.
é foco, é centro de interesse, é ponto de atenção e de interesse de todas as forças políticas a disputa do Senado de 2026.